Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da quinta semana da Páscoa, nesse dia 20 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 15, do versículo 12 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, amar significa comprometer-se. Sem dúvida, Jesus é o maior exemplo de amor, pois comprometeu-se com a sua vocação até as últimas consequências. Da mesma forma que Jesus amou os seus, ele nos convoca a nos amar uns aos outros. Esse amor está relacionado à dimensão da amizade, pois os verdadeiros amigos estão ligados de forma harmoniosa, respeitosa e equilibrada. Numa relação de amizade autêntica, não há sobreposição, manipulação ou medo. Quem ama o amigo respeita-o. Certamente, em nossos dias, falta uma bela reflexão sobre as supostas amizades que dizemos ter. Muitos de nós, nas redes sociais, ostentam a marca de 1.000 ou mais amigos. Poderíamos nos perguntar se isso reflete efetivamente a realidade. Ansiosos por mais amigos, curtidas e belos comentários e compartilhamentos, podemos embarcar no mundo de superficialidade e, com isso, esquecer o que verdadeiramente importa. Querido irmão, querida irmã, Jesus nos ama como é amado pelo Pai. Assim nos pede, assim como somos amados por Ele, amemos nossos irmãos, nossos semelhantes. E Ele nos amou aproximando-se de nós, assumindo nossa condição humana, caminhando conosco, nos evangelizando, valorizando nossa participação no reino de Deus e, sobretudo, dando sua vida por nós. Dar a vida é a mais alta manifestação do seu amor. Como ele nos amou, devemos amar nosso próximo com proximidade, respeito, valorização, defesa, perdão. O amor ao próximo, como Jesus nos amou, inclui também o compromisso do testemunho e do anúncio do seu evangelho. No amor ao próximo, demonstramos nossa união com Cristo e o Pai nos atende em nossas necessidades. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é realizar um gesto de solidariedade com alguém necessitado, sobretudo agora com esse tempo frio, ajudar, agasalhar, ver quem está precisando de agasalho e dar um gesto de solidariedade nessa direção. E reza assim comigo: ó Jesus, por tua amizade expressas teu grande amor por nós, já que ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos.
Mantém-nos, Senhor, no radar de tua preciosa amizade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da quinta semana da Páscoa, nesse dia 20 de maio, dia que celebramos São Bernardino de Sena, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 22 a 31, o texto de João 15, do 12 a 17, rezar o Salmo 56. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, vimos na liturgia de ontem que para permanecermos unidos a Cristo e Ele a nós, é preciso guardar os seus mandamentos. Quais são eles? Jesus resumiu os mandamentos de Deus em apenas uma sentença: amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Parece pouco, mas não é. Ele não fala de qualquer amor. Não é dessa palavra desgastada e banalizada que ouvimos todos os dias entre os casais de namorados e nos meios de comunicação. É muito mais que isso. Fala de um amor que nos leve a dar a vida pelos outros. Foi assim que ele nos amou, dando a vida por nós. Quem consegue amar o seu semelhante a ponto de dar a vida por ele, vive os mandamentos de Deus, pois todos os mandamentos se resumem neste: cumprindo o mandamento do amor, todos os demais estarão sendo cumpridos, porque, como o próprio Jesus disse no Evangelho de hoje, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Esse é o critério para ser amigo de Cristo. Isso não quer dizer que tenhamos de morrer à toa por qualquer coisa. Dar a vida significa doar-se aos irmãos, dedicando um pouco do nosso tempo em algum trabalho social ou em alguma pastoral, em campanhas em prol da vida, ajudando alguém que necessita, partilhando nossos dons, talentos e até mesmo os bens
como faziam as primeiras comunidades cristãs, como estamos tendo a oportunidade de conhecer neste tempo pascal, lendo os Atos dos Apóstolos. Todas essas atitudes e muitas outras, quando feitas de modo gratuito, sem esperar nada em troca, sem querer recompensas, são formas de dar a vida. São muitas as pessoas que fazem isso no nosso mundo, sem que a gente saiba. Algumas delas se destacam, como por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce, os que lutam em defesa dos oprimidos, os mártires de ontem e de hoje, etc. A igreja está repleta de gente que, por viver o amor de Cristo, doa-se pelo próximo. Sem essas pessoas, a igreja não seria igreja. O fundamento da nossa igreja é a doação da vida, como vemos na primeira leitura. A comunidade dos apóstolos escolhe missionários para enviar em missão. Todo missionário é um doador de vida. Hoje, quem se dispõe a ir para terras longínquas, lugares inóspitos e sem muito recurso, a fim de evangelizar, é um doador de vida. A Igreja dos Atos dos Apóstolos nasce missionária e é essa missionariedade está presente ainda hoje no âmago da nossa igreja. A missão Ad Gentes é um destes exemplos. No texto de hoje, Judas, Bársabas e Silas, duas pessoas muito respeitadas e queridas pelos demais, são enviados para a missão. A missão precisa de gente de coragem e respeito. Assim ela será de fato producente. A missão deles é a de serem, entre outras coisas, portadores da mensagem de paz e organização enviada pelos seus líderes que ficaram em Jerusalém. Uma encíclica de hoje foi preparada para orientar cristãos vindos do paganismo. É uma carta de estímulo, a qual lhes trouxe muita alegria. Vemos assim que os documentos da Igreja, bem como suas cartas pastorais e encíclicas, têm hoje tudo a ver com os primórdios da Igreja cristã. Esta é uma forma eficaz de evangelizar, conduzir e orientar o povo para que permaneça sempre no amor de Cristo, vivendo o seu mandamento supremo, que é o de amar uns aos outros e dar a vida por eles se preciso for. Um dos ensinamentos dessa primeira leitura consiste num pedido de desculpas. Depois de alguns terem causado constrangimento e perturbações com palavras e ações, os dirigentes religiosos têm uma postura correta. Reconhecem a falha e procuram reparar o erro. É uma atitude de humildade e de amor. Deste mesmo modo, somos orientados a agir em relação aos nossos irmãos, principalmente quando temos atitudes erradas, como tantas que a Igreja e seus líderes religiosos já tiveram. Reconhecer a culpa e pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas de humildade e de sabedoria. Somente quem ama o próximo é capaz dessa atitude de esvaziamento, no sentido kenótica do termo. É isso que Jesus ensina no Evangelho de hoje, ao pedir que amemos uns aos outros como ele nos amou. É isso que ensina a carta de que Judas e Silas foram portadores. Quem ama dessa maneira deixa de ser escravo, escravo do orgulho, da arrogância, do erro e de tantas outras atitudes que desagradam a Deus. Tornamo-nos, com gestos de perdão e reconhecimento das falhas, amigos de Deus, pois somente os bons e humildes conseguem chegar até Ele. Foi para isso que Ele nos escolheu e nos enviou como discípulos e missionários seus. Ele quer que produzamos frutos que sejam resultados do nosso amor e não simplesmente atos baseados na aparência. Quando há essa sintonia entre o discípulo e o mestre,
tudo o que for pedido a ele será concedido. Isso Jesus afirma no Evangelho de hoje e vemos na primeira leitura. Portanto, sejamos pessoas e comunidades movidas pelo amor a Deus e ao próximo, e que nossas ações promovam a vida sempre. Que o amor seja a medida de nossos atos. Quem age movido pelo amor nunca erra. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, capacita-me para participar da comunidade dos amigos do Senhor, entregando-me com liberdade e responsabilidade ao serviço do Reino. Amém.